O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma cidade, comei e bebei o que tiveram, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos serviram. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Você é um desempregado? Tem algumas pessoas que não têm emprego, mas tem muitas pessoas que não trabalham para Deus. É por isso que Jesus disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está falando de anunciar Jesus, de falar de Jesus, de trabalhar para nosso Senhor Jesus. E você é um desempregado? Não trabalha para Deus? Os trabalhadores são poucos? Não é isso? É possível ser um discípulo, aluno de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante ter o texto da escola, da faculdade. Está aqui. Temos que conhecer a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente Jesus passou muito tempo com 72, evangelizando, falando, exortando, curando, libertando 72 discípulos. E depois enviou-los 2 a 2 à sua frente, para ser representantes dele. Sim, vozes dele. Não há dúvida que esses 72 tinham o amor de Deus dentro deles. Não há dúvida que os 72 foram libertados dos pecados e vícios e conheciam a boa notícia do reino de Deus e evangelizavam. Não há dúvida que os 72 tinham o Espírito Santo, uma força espiritual neles para evangelizar com força. Tinham conhecimento, eles tinham a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo e com coragem saíram para as cidades
E eram livres, não importa a comida, nem a cama, nem nada. A pessoa é de passe, é pobre, não tem muita coisa, não tem problema. Porque o mais importante é evangelizar. Aqueles 72, e nós todos temos que ser imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante. É muito importante que o Espírito Santo esteja agindo em nós. Jesus falou, antes de voltar para o céu, ele ordenou: não vão embora de Jerusalém até que vocês recebam a força do alto. João batizou com água, vocês sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, para ter a coragem de falar para as outras pessoas que não têm Deus, são movidos por outras coisas aqui, precisa de uma força espiritual. Então Jesus disse: sereis mergulhados, movidos, transformados pelo Divino Espírito Santo. Ele falou também em Atos 1, versículo 8, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para evangelizar. Esse é o segredo, a força do Divino Espírito Santo. E vocês vão ser testemunhas, vocês vão falar de Deus para as outras pessoas. Aonde você estiver, o texto diz, em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins do mundo e também na sua casa, com seus parentes. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ter força até os fins do mundo. Até onde você está, fala de Deus. Jesus falou que sereis as minhas testemunhas. Quer dizer que você vai falar da sua experiência. Por exemplo, vocês que estão assistindo à televisão, você sente a unção do Espírito Santo e você vai falar para as outras pessoas: mas a missa, aquele padre pregou, mas é ungido e faz muito bem para mim assistir à missa. Faz muito bem receber a Santa Comunhão. Que maravilha! Eu recebi Deus. Volta para casa. E eu quero ir para o céu. Eu desejo, eu tenho uma missão minha. Eu sou discípulo, aluno de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero levar todos os membros da minha família para o céu. Salmo: anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. E o Senhor fez maravilhas em você. E você é motivado para vir e receber Jesus. Então, é muito importante a pessoa de Jesus na sua vida. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai, bendizer o seu nome, publicai entre as nações. Reina o Senhor. É muito importante o reino de Deus, que Deus reine sobre todos nós. Você vai começar a falar sobre o reino de Deus. Não é para ter egoísmo, nem prazer, nem pecado. Não é para ter isso. Não, isso não. Eu quero que Deus reine. Ele firmou o universo inabalável. Anunciai entre as nações o reino de Deus. É muito importante Pentecostes, porque no Pentecostes o próprio Senhor Jesus vem para reinar dentro de nós.
É muito importante a oração e a escuta de Deus. Ele nos fala e nós respondemos. Sim, meditando a palavra de Deus. É muito importante essa união com nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, fazemos a divina vontade. E a divina vontade de ir, sair, ser discípulo, falar de Deus para as outras pessoas. E entendido que Jesus é a cabeça e nós somos membros, a cabeça comunica com os membros e Jesus vai comunicar conosco. Quando o Espírito Santo nos move, nós ficamos convencidos do Pai Nosso, que todos nós somos filhos e filhas de Deus. Como é importante o reino de Deus, que Jesus Cristo seja meu rei, meu dono, meu proprietário, eu sou dele. Como é importante produzir bons frutos. Pelos frutos conhecereis. É bons frutos e de falar de Deus para as outras pessoas. Não podemos ser desempregados. Tem muito trabalho, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você vai trabalhar, você vai anunciar. Deus nos dá o carisma, os dons. Se nós somos adoradores, adorando e amando, escutando Deus, Deus fala conosco e nós falamos para as outras pessoas. Temos o dom da sabedoria. O dom da sabedoria, de saber o que devemos fazer na hora que deve fazer, e mesmo que criticam, está pregando para mim. Não, eu estou falando de mim. Eu estou partilhando as maravilhas que Deus fez em mim. Então não vem com essa história que eu estou pregando, estou partilhando. Não posso partilhar? Por quê? Por que você acha ruim? Não é isso? Deus nos dá dons, porque passamos a ser imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Se conhece as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. A última frase, porque será grande a vossa recompensa no céu. Você quer uma grande recompensa no céu? Lógico que é. Quer que os seus queridos estejam contigo numa grande recompensa nos céus? Fala de Deus. Fala de Deus. Reza. Começa a ter oração na sua família, entre os casais. Por favor. É muito importante. Mais uma vez aquela passagem de Jesus. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe, Deus Pai, é o dono da messe, que mande trabalhadores para a sua colheita. Senhor Jesus, nós queremos pedir mais evangelizadores, mais pessoas anunciando você, Jesus. Dai-nos a graça de ter a coragem para trabalhar para o Senhor, conforme aquilo que Ele quer de cada um de nós. Obrigado, Senhor.